As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 4. Águia de Guerra. Primeiro ato. Primeiro teste. No dia 1º de setembro de 1939, às 4h26 da manhã, 3 Ju-87B decolaram para o primeiro bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Seus alvos eram os acessos a 2 pontes ferroviárias. Eles tinham que ser bloqueados para evitar a destruição das pontes. Foi um sucesso parcial, porque os poloneses conseguiram explodir uma das pontes. Esse primeiro dia da guerra não foi um sucesso total para a Luftwaffe e o Ju-87. A maior parte da força da Luftwaffe foi enviada para muito atrás das linhas para destruir a força polonesa no solo, porém sem resultados definitivos. Mas nos dias que se seguiram, a cooperação entre as forças de terra e os Stukas melhorou. Todas as vezes que o exército polonês tentou organizar a resistência ao rápido avanço dos tanques, os Stukas eram chamados para destruí-los. No maior contra-ataque polonês da guerra, uma força de 175 mil homens atacou a retaguarda do 10º Exército na Batalha do Bzura. Eles foram detidos por ataques aéreos implacáveis dos Stukas. O exército polonês enfraquecido foi cercado em Kutno e completamente destruído. Após a luta na Polônia, Joseph Goebbels mandou o ministro da propaganda fazer um filme sobre a força do Ju-87 e a devastação que ele causou. O filme terminava com uma ameaça contra a Inglaterra se ela não tentasse conseguir a paz. No que se refere à Inglaterra e aos Ju-87, essa era uma ameaça vã. Havia poucos motivos para que os caças Stuka e Messerschmitt Bf-109 intervissem nas batalhas terrestres dos combates nos países escandinavos durante a primavera de 1940. Em vez disso, o Ju-87 foi muito usado em ataques contra navios aliados que tentavam abastecer suas próprias forças expedicionárias na Noruega e evitar que os alemães reforçassem as suas. Os ataques dos Stukas se concentravam principalmente nas tentativas aliadas de recapturar Narvik e Trondheim, através de desembarques em Harstad, Namson e Andalsnes. Em Narvik, a Luftwaffe afundou um cruzador e danificou outros 2, bem como o couraçado de batalha Resolution. Para a Marinha Naval Britânica, essa foi uma dura lição em operações sob superioridade aérea inimiga. Essa lição logo teve de ser reaprendida no Canal da Mancha. Segundo ato. Blitz do Alto. A Polônia e os países escandinavos não foram grandes adversários para a Alemanha. Em maio de 1940, durante a invasão dos Países Baixos e da França, que a Luftwaffe realmente provou sua eficácia. Nos dias iniciais da Batalha da França, os Stukas se tornaram lendários. Lá não foi somente sua precisão como caça de mergulho, mas também o medo que ele espalhava tanto entre os combatentes quanto entre os civis que foram decisivos. Claro que não ajudava o fato de o exército francês ter 2 comandantes e 3 quartéis-generais, nenhum dos quais realmente sabia o que se passava no fronte. Nem ajudava o fato de os grandes generais franceses terem sido complacentes demais para treinar seus soldados adequadamente. Os franceses esperavam que depois de qualquer ação dos alemães, teriam dias ou semanas para reagir, enquanto reforços e a artilharia seriam deslocados com dificuldade para a frente de batalha.
Seu exército antiquado, baseado nos princípios táticos da Primeira Guerra Mundial, foi completamente incapaz de se defender desse tipo de ataque. A ruptura fatal das linhas francesas veio em 13 de maio, perto de Sedan, após um ataque concentrado do Ju-87 que devastou as defesas francesas. Grupo de Stukas atacavam vilas na linha de frente sistematicamente, além de encruzilhadas e posições de artilharia. Até os alemães, avançando sob a proteção desses ataques, ficavam com medo. O comandante do 2º Exército Francês, General Hunsinger, se recusou a convocar caças para repelir os ataques. Ele temia o desgaste que essa operação causaria. A opinião predominante era de que a Força Aérea era uma arma vulnerável, que logo seria perdida se fosse usada. Diz que o general Maurice Gamelin, comandante supremo do exército francês, previu que ela se consumaria rapidamente. Quando os comandantes franceses viram seu equívoco, começaram a pedir que caças ingleses protegessem suas tropas. Eles ignoravam que, por uma incompetência monumental, a maior parte da Força Aérea Francesa tinha permanecido inativa. 3/4 dos caças franceses nunca se envolveram em batalha, deixando a Luftwaffe livre para atacar qualquer coisa que se movesse. A Luftwaffe talvez tivesse tido liberdade em seu avanço sobre a França, mas foi incapaz de dar o golpe de misericórdia em seu inimigo, cercado no litoral do Canal da Mancha. O ataque da Luftwaffe em Dunkerque mostrou as limitações tanto da Luftwaffe quanto do Ju-87. Lá, os soldados franceses e ingleses, acostumados afinal aos surpreendentes ataques dos caças de mergulho, resistiram admiravelmente. Eles defenderam a cidade até que quase todos os soldados ingleses e muitos dos franceses pudessem ser evacuados por mar. Ao mesmo tempo, as operações da Real Força Aérea protegendo a evacuação impôs perdas pesadas aos invasores, embora muitos navios aliados tenham sido afundados ou danificados. Foi o primeiro sinal da vulnerabilidade do Ju-87 e da Luftwaffe. Terceiro ato. Batalha da Bretanha. Quando a França caiu, Hitler esperava que Churchill visse a inutilidade de continuar a guerra. Mas o gabinete britânico rejeitou enfaticamente os termos da Alemanha. Reconhecer isso pôs fim a um esforço de encerrar a guerra no Oeste. Hitler ordenou a rápida preparação de um plano de invasão da Inglaterra. O primeiro passo da invasão seria o controle do ar. Em 10 de julho, a batalha começou com o Kanalkampf, ou Guerra do Canal. A Guerra do Canal abrangia uma série de batalhas por sobre comboios de navios mercantes cruzando o Canal da Mancha. Esses combates ao longo do litoral tendiam a favorecer os alemães, e seus bombardeiros superavam enormemente em número as patrulhas dos comboios. O número de navios que afundava se tornou tão grande que o almirantado britânico cancelou todos os outros comboios que cruzariam o canal. No entanto, esses combates iniciais deram experiência aos dois lados. No final desse período, a RAF estava vencendo, ao menos em termos numéricos. A Luftwaffe tinha perdido 248 aviões e bombardeiros, e a RAF 148. Se esses números eram animadores para a RAF, ficou claro que era impossível manter essa batalha desgastante. Não tanto devido à perda de caças. A produção inglesa de caças estava fazendo um trabalho relativamente bom e mantendo o número de aviões produzidos. O mais importante era a perda de pilotos qualificados, que lentamente incapacitava a RAF. A situação parecia sombria e a verdadeira ofensiva ainda não havia se materializado. Em 1º de agosto, a diretriz 17 do Führer foi emitida de seu quartel-general. Ela dizia, entre outras coisas, que a Luftwaffe deveria superar a RAF no tempo mais breve possível. A intensificação dos ataques aéreos pode começar em 5 de agosto ou depois.
A máquina de guerra alemã se preparava mais uma vez para entrar em combate. A estratégia dos alemães foi influenciada por períodos anteriores à guerra do bombardeio estratégico. Ela enfatizava a fraqueza da defesa aérea e o efeito do bombardeio de terror no moral do público. Depois da Guerra Civil Espanhola, a ênfase das operações aéreas alemãs tinha passado para uma força mais tática. Na Polônia e na França, a Luftwaffe tinha agido em conjunto com a Wehrmacht na Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Na Batalha da Grã-Bretanha, no entanto, a Luftwaffe tinha de agir sozinha, e não como apoio para um exército que avançava, mas como uma força de ataque decisiva por si só. A Luftwaffe estava enfrentando um adversário diferente de todos os que tinha enfrentado antes. Uma força aérea considerável, altamente coordenada e bem abastecida, que tinha naves que eram páreo para os Bf-109 e Bf-110 alemães. A maior parte dos combates da RAF se basearia no veterano Hurricane Mk1. Mas o que mais chocou os pilotos alemães foi o novo Spitfire Mk1, que logo foi reconhecido como um ágil caça de primeira. As primeiras estimativas da Luftwaffe consideravam que em 4 dias derrotaria o comando de aviões da RAF no sul da Inglaterra. Depois levaria 4 semanas para os bombardeiros e aviões de longo alcance varrerem o resto do país e aniquilarem a indústria aérea do Reino Unido. O plano desenvolvido pelo comando da Luftwaffe exigia um ataque concentrado das instalações de radares britânicos. A isso se seguiria a missão Adler Tag, ou Dia da Águia, no dia seguinte, contra as bases de comando de caças da RAF. O dia 10 de agosto foi escolhido como o Dia da Águia. Quarto ato. Dia da Águia. O tempo, que acabaria sendo um ponto importante da campanha, retardou o Adler Tag até 13 de agosto. Mas no dia 12 foi feita a primeira tentativa de cegar o sistema Dowding de defesa aérea, quando aviões da unidade de bombardeiros especialistas Airbombungsgruppe 210 atacou 4 estações de radar. Embora os alemães tenham perdido mais aviões do que a RAF, eles conseguiram inutilizar uma parcela razoável do sistema de defesa por radar. O Dia da Águia em si viu ataques concentrados a campos de pouso por todo o sul da Inglaterra. A Luftwaffe, que anunciou ter destruído 84 caças e 8 bases aéreas, considerou o ataque um grande sucesso. Na realidade, foi um fracasso. Os britânicos conseguiram recuperar todas as suas estações de radar, menos uma. Esse foi um aquecimento para as operações que se anunciavam. Eles permitiu derrubar 46 aviões alemães e perder apenas 13. Na semana seguinte ao Adler Tag, os ataques a campos de pouso foram mais para o interior. E foram feitos diversos ataques ao conjunto de radares. O dia 15 de agosto foi o grande dia em que a Luftwaffe fez o maior número de investidas na campanha. Foi também o dia do único ataque da Luftwaffe 5 em toda a Batalha da Grã-Bretanha. Tentando enganar a força dos comandos de caças concentrada no sul, forças de ataque procedentes da Dinamarca e da Noruega fizeram uma série de ataques a alvos ao norte. Os ataques foram um desastre. Os bombardeiros encontraram forte resistência dos caças da RAF. Inadequadamente, escoltados por gestores ME-110 de longo alcance, os bombardeiros foram praticamente destroçados. Em consequência disso, a Luftwaffe 5 não participaria mais dos combates na Inglaterra. O dia 18 de agosto foi o dia mais sangrento da batalha aérea. As perdas foram tão grandes que ambos os lados o chamaram de o pior dia. Depois das batalhas intensas do dia 18, a exaustão e o clima reduziram as operações por quase uma semana, permitindo que a Luftwaffe reavaliasse seu desempenho. O pior dia parecia ter tido fim para os caças de mergulho Ju-87 Stuka nessa campanha. No dia 18 de agosto, o chamado Massacre dos Stukas da ilha Tournai, uma grande formação foi apanhada sem cobertura, o que